Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos e estamos aqui para bater um papo, na verdade, conversar sobre essa vergonha alheia que foi a edição da Fazenda de hoje. Eu acho que, na verdade, tudo que aconteceu hoje foi apenas a cereja do bolo. Na verdade, essa edição é de fato a primeira edição que eu paro para assistir, acompanhar toda e fazer revisão de toda ela. Não sei como funcionavam as outras edições, ou porque eu não gravava vídeo sobre, ou eu assisti uma coisa ou outra e tal, mas nunca parei para assistir como de fato eu parei para assistir essa 11ª edição. Eu não sei se essa merda de... Desculpe falar, né, gente, mas a gente tá aqui nesse canal, vamos falar merda mesmo. Não sei se toda essa merda ela vem de outras edições, mas nessa edição foi recheada de merdas. Foi recheada de erros grotescos da direção, de erros grotescos de um público que ainda é muito infanto-juvenil, que não sabe ainda ter olhos de entretenimento para o jogo. Muita coisa. Eu acho que o que aconteceu no episódio de hoje foi apenas a cereja do bolo para de fato rirem da nossa cara e falar assim: olha, vocês perdendo tempo assistindo, quem manda somos nós, a gente faz o que a gente bem entender, a gente revisa o que a gente acha que tem que revisar, a gente dá comunicado para aquilo que a gente acha que tem que ter comunicado e para aquilo que a gente acha que não tem que ter, não vai ter, e foda-se, você assiste se você quiser. É basicamente isso que eles estão fazendo com a gente, e eu acho que é justamente por isso que a audiência da Fazenda nunca foi estrondosa, nunca conseguiu surpreender tanto como ao Big Brother ou qualquer outro reality show. Isso de fato é a visão que eu tenho. Mas antes de mais nada, a gente já falou bastante, né? Mas antes de mais nada, se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês que curtem reality show, pra gente poder aumentar a família dos irônicos. Eu sei que a Fazenda tá nessa reta final, outros realities que a gente faz revisão já acabou, mas ainda tem Popstar, ainda tem essa finalzinho de A Fazenda, e tem também Big Brother Brasil que estreia o mês que vem, 2020, que eu espero que seja muito bom para a gente poder conversar bastante. Então se inscreva nesse canal porque vídeo vai ter de revisão, certo? O like de vocês também, que é muito importante, e o comentário sobre tudo isso que aconteceu, tá bom? Eu sei que muitos de vocês não estão mais assistindo a Fazenda, alguns de vocês somente assistem esta revisão ou revisão de outros canais do YouTube que também fazem revisão de reality show. Realmente a Fazenda tá muito ruim, mas vamos conversar sobre o que aconteceu, gente. Primeiro, essa prova do fazendeiro era a última prova do fazendeiro de fato, né? E foi a última formação da roça, aonde necessitava de votos dos participantes. Então, de fato, ali foi o encerramento desse ciclo de votações ali, um votando no outro, um indicando o outro para a roça. A Sabrina, Lucas e Ari completaram essa última roça dessa forma tradicional que a gente está acostumado. A prova foi uma prova muito bacana, acho que a última prova, acredito eu, que eles quiseram selar com chave de ouro e conseguiram. As provas da Fazenda sempre foram muito interessantes e muito boas. Acho que a única coisa que falta é a execução delas, e muitas das vezes o próprio Mion continua com fanho, apesar de já ter melhorado bastante, tá? Mas continua um pouquinho fanho ainda, então não me zoe, tá? Só tá um pouquinho zoadinho porque ainda tô com o nariz um pouco fanho ainda. Mas o próprio Mion, no decorrer da edição, sempre deixou muito claro que sempre tinha muitos ninjas de olho em tudo que eles estavam fazendo, que nada ia passar despercebido, porém a gente viu que muitas coisas passaram despercebido. Lógico que a direção do programa, ela abriu os olhos para aquilo que era interessante para ela abrir, e continuou com os olhos fechados para aquilo que era interessante, ela manter os olhos bem fechados e fazer a sonsa e fingir que não viram nada. Porque foi exatamente isso que a gente viu no decorrer dessa edição inteira. Mas vamos falar sobre essa prova em questão. A gente percebeu ali que a primeira etapa da prova era eles ficavam presos numa corda e era como se fosse um rapel. Eles tinham que ir até lá, trazer tábuas e puxar de volta. A ida era muito mais fácil, porque ela era assim. Então, obviamente, quando eles se jogassem, ia
muito com maior facilidade. A volta que era muito mais complicada, porque eles tinham que subir e fazer força com a corda para poder voltar onde eles estavam. O Lucas, por ele estar na ponta, tinha um negócio de madeira que era para a segunda etapa da prova, que ele conseguia colocar os pés, lógico, colocando, forçando os pés, fazendo uma força, ele conseguia muito mais fácil conseguir chegar lá em cima e voltar para poder pegar. Eram 3 sacos de tábua, então eles tinham que ir 3 vezes e voltar 3 vezes. Óbvio que isso deu um impulso pro Lucas conseguir com uma facilidade. Ele fez isso a primeira vez, mesmo o Mion falando inúmeras vezes que tem muito ninja, então de olho em tudo, isso passou despercebido pelos olhos deles, lógico que pelo público não. O Mion só foi perceber na segunda vez que o Lucas fez isso, inclusive ele fez o Lucas voltar. A Sabrina acabou ficando na frente pelo fato do Lucas ter feito isso, ter errado, e o Mion ter pedido para ele voltar. Obviamente, isso deu uma vantagem para a Sabrina, que estava muito tecnicamente empatada ali com ele. Mas mesmo ela conseguindo ter ficado um pouquinho na frente dele, logo depois ele já conseguiu recuperar e já ficou sempre muito empatado com ela. O primeiro a conseguir pegar essas 3 tábuas e conseguir formar ali a escadinha para descer, esse participante tinha o direito de escolher a próxima sequência da prova. Ele poderia fazer o circuito 1, 2 ou 3. A Sabrina acabou optando pelo 2, aonde tinha um pedestal, tipo uma balança, onde ela tinha que colocar os nomes do fazendeiro, a palavra fazendeiro, colocar uma em cada ponta e tentando ali, né, equilibrar em cima de um negócio que também estava em falso. Ou seja, ela tinha que equilibrar mesmo de fato. Quando ela deixasse cair, a regra ela tinha que voltar no início e seguir novamente até conseguir fazer. Teve um determinado momento da prova que ela deixou cair e estava voltando. O Mion deixou bem claro para ela que ela poderia seguir dali mesmo. Com isso, ela conseguiu vencer a prova. E também a etapa dela, ela tinha que escrever a palavra fazendeiro num círculo e encaixar as palavras. E ao encaixar as palavras, a letra N ficou em falsa. Mas a própria direção do programa deu ok e ela se tornou a última fazendeira da edição. Eles deixaram claro também que a fazendeira, o último fazendeiro, não ganharia imunidade, mas ganharia 20 mil reais. Ok. Se tornou a fazendeira, com isso, Ari e Lucas acabaram indo para essa roça. Obviamente é muito claro para todo mundo, né? Todo mundo que assiste o programa, todo mundo que pesquisa aí nas redes sociais sobre a Fazenda, sabe que os dois são os grandes favoritos ao prêmio. E obviamente, numa reta final, os dois grandes favoritos do público se enfrentarem nessa última roça, a final do programa vai ser um pouquinho sem emoção, porque o que voltar dessa roça ganhou o programa. Isso é muito óbvio, né? Com isso, ia estragar a final, como eu falei lá, inclusive no vídeo passado. Mas enfim, a votação foi aberta, as pessoas começaram a votar. E ontem mesmo, do nada, eles cancelaram ali a roça ficou meio que parada, o público não conseguia mais votar. Beleza. Depois, a Record e a própria Fazenda começaram a dar alguns comunicados dizendo que a roça foi suspensa e que seria explicado tudo hoje às 22h30. Beleza, eles lá dentro da casa, da sede, eles também foram avisados disso, que a roça foi suspensa e que eles seriam avisados hoje os motivos que levaram a essa suspensão. Enfim, começou uma grande discussão nas redes sociais, porque também teve um outro momento onde a Ari acabou dando um tapa no rosto do Lucas, e muitas pessoas estavam acreditando que a Ari poderia ser expulsa por causa disso, e outros por causa da prova, que a prova teria que ser refeita. Hoje, o Mion veio às 22h30. Mais uma vez, parece que a edição do programa estava meio que zoando com a nossa cara, porque ao invés de eles começarem o programa extremamente tensos, com uma informação extremamente importante para o jogo e para nós aqui feito babacas assistindo o programa. Primeiro eles mostraram a edição, coisas que não tem nada a ver, para depois o Mion dar esse comunicado. Era muito, pelo menos para mim, tá, gente?
Não vão dizer que eu tô pegando no pé do Mion, alguma coisa do tipo, mas pra mim ficou muito evidente na cara do Mion que ele ficou muito feliz que essa roça foi cancelada. Porque pra mim é muito visível que ele gosta do casal. Eu acho que o apresentador do programa, ele vive o reality muito mais do que a gente que assiste, tá? Aqui de fora. Porque ele tá lá. Obviamente, ele tem os favoritos dele. Aqueles participantes que ele se identificou, que ele gosta. É normal isso. Além de apresentador, ele é ser humano. Mas ele é o apresentador do programa. Então eu acho que determinadas coisas ele não precisa deixar tão evidente assim que deixou ele feliz. Para mim, ele ficou muito feliz com aquilo, estava muito na cara dele, escancaradamente aquilo na cara dele. E ele disse, explicou que a prova foi cancelada, explicou os motivos, porque a Sabrina errou também na prova, com aval do próprio Mion, né? E ela continuou com os 20 mil reais. A Sabrina, na inocência, ficou extremamente feliz, porque vai conseguir comprar o carro dela. E ao mesmo tempo ela não se deu conta da roubalheira que foi feita, porque eu acho que a partir do momento que a própria direção do programa confirma que a Sabrina errou, mas com aval da própria direção. Mas enfim, a roça então ela foi cancelada. Os cinco continuam no jogo. Amanhã, às 22h30, vai ter uma prova aonde o vencedor vai estar direto na grande final. Agora a gente não sabe se a final vai ser entre quatro participantes ou se de fato vai ser entre três ainda. Gente, eu vou falar assim, ó. Eu acho que Deus é tão justo que um dos dois não vai conseguir chegar nessa final, gente. Porque não é possível que isso acabe ficando, sabe? Eu vou falar pra vocês que, independentemente de quem fosse, tá? Poderia ser Diego, ou o próprio Rodrigo, ou a Sabrina ali na roça. Eu acharia muito injusto a roça ser cancelada, sabe? Justamente com os dois grandes favoritos do público. Eu acho também que nossa, parece que eles zoam da nossa cara, sabe? Eu tenho a noção de que eles estão rindo da nossa cara, a gente assistindo, a gente indo nas redes sociais, a gente reclamando, a gente falando das coisas, sabe? Eu acho muito engraçado eles, a gente atendendo ao pedido do público, porque o público começou a marcar a gente nas redes sociais. Cara, e sobre o assédio do Lucas, que milhões de pessoas marcaram vocês, por que que vocês também não deram um comunicado sequer? Não necessariamente o comunicado deveria ser a expulsão, mas pelo menos um comunicado por respeito a essas pessoas que estavam fazendo esse tipo de questionamento. Sabe? Tantas coisas que vocês fecharam os olhos ao longo da edição inteira e vocês fingiram que não aconteceram e não se deram um comunicado sequer. Agora, porque as pessoas começaram a reclamar, justamente nessa reta final, nesse momento tão importante do jogo, vocês resolvem de fato parar para analisar, para cancelar, justamente porque são os dois favoritos do público que estão na roça. Realmente fica muito a dúvida em referente a isso. É lógico que eu entendo que quem torce para a Ari e para quem torce para o Lucas ficou extremamente feliz porque essa roça foi cancelada. E eu entendo essas pessoas. Quando é o nosso favorito, a gente fica muito feliz quando esse tipo de coisa acontece. Mas ao mesmo tempo, eu preciso me colocar no lugar das outras pessoas, dos outros participantes que eu não goste porque eu tenho o meu favorito. Como seria a reação daquelas pessoas? Né? E é questão de ser justo. Eu acho que a Fazenda, a Record e a direção do programa, eles transformaram a edição no verdadeiro uma verdadeira palhaçada a partir do momento que eles fecham os olhos para algumas coisas e para outras coisas eles querem muito dar um comunicado, muito que o público assiste para eles darem um comunicado. Vocês entendem? A partir do momento que, para mim, a direção do programa, a emissora como um todo, seria extremamente coerente e correta a partir do momento que, em todas as situações em que o público questionava, por questão de respeito a esse público que vota, que dá audiência para o programa, eles poderiam dar um comunicado.
seja ele qual for. A mesma coisa, o público estava acusando o Lucas de assédio, se a Record ia tomar uma providência. Não necessariamente esse comunicado deveria ser, a gente vai expulsar. Não, mas explicar para as pessoas que através da análise deles não ocorreu assédio e o Lucas vai continuar no jogo. A partir do momento que eles fecham os olhos para isso e ignoram todas as pessoas marcando eles e questionando sobre isso, é uma falta de respeito com as pessoas que votam. Agora, por que que eles resolveram avaliar o que as pessoas estavam falando? Por quê? Vocês me entendem o porquê que fica esse questionamento no ar? Se eles fizessem um comunicado para tudo que, por respeito ao público, para todas as coisas que o público questionava, não tinha nem o que falar. Tinha que ouvir eles e ficar quieto, porque eles respondem tudo que a gente pergunta. Eles dão um jeito, por respeito a nós que assiste ao programa, que dá audiência pro programa, eles respondem a gente. Agora, a partir do momento que eles respondem aquilo que eles acham coerente para eles responder, para mim já não tem mais coerência. Para mim já não tem mais credibilidade nenhuma. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. E também eu só continuo fazendo a revisão do programa por respeito às pessoas que continuam assistindo. Pode ser uma pessoa, eu posso ter um vídeo com uma visualização, mas é uma pessoa que está perdendo o tempo dela assistindo ao meu vídeo. Então, a partir do momento, por respeito a essa pessoa que está assistindo, eu vou continuar fazendo a revisão, porque o reality acaba na quinta-feira. Mas a vontade que eu tenho é de não mais assistir a Fazenda, porque para mim perdeu totalmente a credibilidade. E eu acho que eu só vou fazer uma revisão da Fazenda 12 se mudar a direção desse programa. Porque é muito visível que a direção desse programa tem um problema muito grande na questão de coerência e responsabilidade com o público que assiste. Pelo menos, mais uma vez, essa é a visão que eu, Douglas, tenho. Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre isso, tá bom? Mais uma vez, não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, dar o like, o comentário, que é muito importante. Um beijo pra vocês e até amanhã na prova ao vivo pra gente descobrir quem é o primeiro finalista.